E aí, galerinha, professor Alan, professor de Química, entrando agora online, ao vivo aí, tá, pessoal? Para vocês poderem acompanhar a nossa parte 3 sobre ligações químicas, tá bom? Nessa aula a gente vai falar sobre ligação metálica, que é um assunto bem importante também. Bem curto, bem simples, porém bem importante e crucial, né? As outras aulas que nós trabalhamos, a parte 1, parte 2, nós falamos sobre ligação iônica e ligação covalente, tá? Vai ter uma outra aula ainda para a gente poder falar sobre as diferenças de ligação iônica, covalente e metálica. Isso é importante, pessoal. É a aula mais importante. A diferença das características, como condutividade elétrica, solubilidade, aspecto de como os átomos estão, falar sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? É importantíssima essa aula, mas para você poder entender essa aula é importante que também você tenha visto toda a base teórica sobre ligação iônica, covalente e metálica, beleza? A ligação metálica ela é explicada por uma teoria chamada de teoria do mar de elétrons. Isso aqui é uma simples imagem de barra de alumínio. Se nós pudéssemos dar o zoom, certo? Se nós pudéssemos dar um zoom aqui, o que é que nós veríamos? Átomos bem organizados, sobrepostos, em posições bem definidas, apenas com um movimento vibracional. Tá certo? Então, se nós pudéssemos dar o zoom, é isso que nós veríamos. Ok? Bom, e nós vimos, na nossa primeira aula sobre ligação, que os átomos eles tendem a atingir uma estabilidade, né? Uma estabilidade energética, assim como os gases nobres, tá? E essa estabilidade, de forma geral, em regra geral, ela se dá quando a configuração eletrônica desse elemento ele fica igual à configuração de um gás nobre, que é, geralmente, né, com exceção do L, ter 8 elétrons de valência, ok? Então isso aqui é uma barra de alumínio, peguei como exemplo, e o alumínio, ele é um elemento metálico que tem número atômico igual a 13, certo? Então a sua configuração eletrônica vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1, tá? No seu último nível, chamado de nível de valência, ele apresenta 3 elétrons. E pelo bizilzinho que já foi comentado nas aulas anteriores, um elemento que tem até 3 elétrons de valência, ele pode ser considerado metal, com exceção do boro, ok? Então, até 3 elétrons é considerado metal, que é o caso do alumínio. A tendência do alumínio é se estabilizar também. Veja que ele vai se estabilizar quando atinge 8 elétrons de valência, né? A chamada regra do octeto. Então, o que vai acontecer para o alumínio? Nós vimos também nas aulas anteriores sobre tabela periódica que os metais eles tendem a perder elétrons. Eles são bastante eletropositivos, visto que o raio atômico, o tamanho do átomo é bem maior, né? É grande. Então, os elétrons ficam fracamente atraídos pelo núcleo e conseguem sair facilmente, tá certo? Então, os metais têm tendência a perder elétrons. No caso do alumínio, ele vai querer perder esses 3. Porque quando ele perde esses 3 elétrons, tá? O nível de valência passa a ser o segundo nível com 8 elétrons. Então, o alumínio ele se estabiliza, ele atinge o octeto, sacrificando 3 elétrons seus, os elétrons na camada de valência, tá certo? E aí acaba ficando positivo com a carga 3+. Então, quando você pega uma barra de alumínio, o que você vai ter são átomos sobrepostos, átomos de alumínio sobrepostos, organizados em posições fixas, sem movimento nenhum, né? Apenas um movimento vibracional. E, Alan, como é que eles vão atingir a estabilidade, então? Pois bem, esses átomos de alumínio eles vão perder os seus elétrons, porque é uma característica dos metais, perder elétrons. E, perdendo elétrons, vão acabar ficando átomos positivos. Ok? Vão se transformar em cátions. Alan, tudo bem. Entendi. Então, o alumínio vai perder esses 3 elétrons e vai atingir a estabilidade, né? Vai ali completar o octeto. Mas esses elétrons vão para onde? Porque na ligação iônica, que já foi vista, esses elétrons vão para alguém que quer ganhar elétrons, né? Que são os ametais. Então, tem uma transferência de elétrons, forma-se um cátion, forma-se um ânion, eles tendem a se atrair por uma força eletrostática e se manterem unidos. Mas no caso da ligação metálica, esses elétrons vão para onde? Bom, os elétrons que foram perdidos pelos átomos metálicos não tem para onde ir. Eles vão ficar nos espaços entre os átomos, nos espaços interatômicos, vagando aqui livremente de forma caótica.
que nós vamos chamar, então esses pontinhos vermelhos aqui vão representar os elétrons, tá, pessoal? Os elétrons livres. E esses elétrons que vão ficar se movimentando em volta dos átomos, né, de forma caótica, desorganizada, né, vai ser conhecida como mar de elétrons. Mar de elétrons. Então, essa é a teoria que explica a união dos átomos. Como é que vai acontecer essa união? Você tem átomos carregados positivamente envolvidos por elétrons que são partículas negativas. O que acontece com cargas opostas? Se atraem. Então, um átomo, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui bem legal, para ficar mais fácil. Entre dois átomos carregados positivamente, tá? Ó, você tem aqui um átomo positivo, outro átomo positivo. Entre esses átomos, o que vai acontecer é a circulação de elétrons, que são partículas negativas, né? Então, o que vai acontecer de natural aqui? Uma atração eletrostática. Esse átomo ele é atraído por esses elétrons, assim como esse também vai ser atraído pelos elétrons. Então, existe algo que mantém esses átomos juntos, né? Existe algo que atrai dois átomos, né? Dois átomos são atraídos por algo em comum e eles acabam ficando juntos, né? Esse elétron que está circulando de maneira livre, né, que nós chamamos de mar de elétrons, é o que vai fazer esses átomos ficarem juntos. Essa é a teoria do mar de elétrons, tá? Então, a ligação metálica ela é explicada não por uma doação de elétrons, como acontece na ligação iônica, não por um compartilhamento de elétrons, como acontece na ligação covalente, e sim apenas por uma atração eletrostática desses elétrons livres, ok? E a presença desses elétrons livres vai explicar muitas características dos metais, como, por exemplo, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Essa cola, né? Eu comparo muito esse mar de elétrons entre os átomos como se fosse uma cola. Tá? A cola tem a mesma função. Quando você pega um objeto e passa a cola nele e coloca grudado com o outro, essa cola ela vai grudar, ela tem afinidade pelos dois pedaços que ela está colando. Então os dois ficam juntos não porque você está recuperando o elo entre eles, mas porque existe algo que atrai os dois, que tem uma atração em comum para os dois, né? E aí eles ficam unidos por causa disso. Então esses elétrons vagando entre os átomos servem como uma cola. É uma cola tão potente que para você conseguir separar esses átomos, e aí você tem que dar energia para agitar esses átomos, para vencer essa força atrativa, você vai precisar de muita energia. Isso explica por que os metais, em via de regra, apresentam um alto ponto de ebulição e um alto ponto de fusão. Agora, a gente não pode generalizar sempre, né? Sempre há uma exceção. Na química sempre tem uma exceção. No caso do galho, por exemplo, ele é um metal que tem um ponto de fusão abaixo da temperatura do corpo, é 33 graus Celsius, mais ou menos. Então, quando você coloca um pedaço de galho na mão, a sua mão fornece energia suficiente para derreter o galho. Tá certo? Isso é uma característica. Como os metais têm um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, em regra geral eles são sólidos, mas tem exceções. Os metais eles são sólidos à temperatura ambiente, né? 25 graus Celsius não é suficiente para conseguir fundi-los. Mas tem exceção, que é o caso do mercúrio, tá certo? Que o ponto de fusão dele é de menos 34 graus Celsius. Então, né, ele já é líquido a uma temperatura bem baixa. 0 graus Celsius o mercúrio ainda é líquido, beleza? Então tem essas pequenas alterações. Mas, em via de regra, você pode observar essas características, como alto ponto de fusão e ebulição, e também serem sólidos à temperatura ambiente. Outra característica que pode ser facilmente explicada pelo mar de elétrons é a boa condutividade elétrica, né? Os metais são bons condutores de eletricidade porque eles apresentam esses elétrons já livres dentro daquela barra, dentro daquele fio de metal. Né? Então, quando você coloca ele na tomada, você submete aquele objeto a uma diferença de potencial que faz com que esses elétrons que estão se movimentando de forma caótica entrem em fluxo organizado, né? Que é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, os metais eles são bons condutores de eletricidade e também são bons condutores de calor, sendo que a propagação do calor é mais lenta, vai passando de átomo para átomo e vai se propagando até chegar ao outro lado da barra. Né? Outra característica da presença do mar de elétrons é a ductibilidade e maleabilidade. Né? O que seria isso, Alan? Ductibilidade e maleabilidade é a capacidade dos metais serem transformados em fio, né? Nós chamamos de ductibilidade, e a capacidade de ser transformada em chapa, em lâminas, que é a maleabilidade. O que acontece? Quando você tem uma barra metálica, para você transformá-la em fio ou chapa, basta você previamente aquecê-la e passá-la, submeter aquela barra
a um rolo compressor. Você passa um rolo compressor esmagando e esses átomos aqui eles vão se reorganizando. Devido a essa pressão, esse átomo escorrega para cá, esse átomo vem para cá e eles vão se reorganizando de maneira que você consegue depois dessa reorganização, você consegue transformá-la em chapa, né? Numa situação posterior, o que é que você vai ter? Os átomos já com outra disposição, né? Os átomos reorganizados, sem haver a ruptura, sem haver a quebra, sem haver a destruição daquele material, apenas uma reorganização. Isso, essa facilidade que você tem, é devido à presença do mar de elétrons, né? Os átomos eles vão se reorganizar devido a essa pressão, essa compressão que vai existir entre eles. E também resistência à tração, que é uma força, na física, tração é uma força aplicada em uma corda. Não é à toa que no violão você tem cordas de metal, né? Você tem, por exemplo, o cabeamento de elevadores também é feito de metais, porque eles são resistentes a essa tração, dificilmente são rompidos, dificilmente são partidos, tá? Por causa do mar de elétrons, dessa força atrativa entre os átomos. É uma força tão forte que você dificilmente consegue separar, dificilmente consegue romper. E para melhorar as características do metal, você pode misturá-lo a outros metais, ou então a metais, e vamos dar origem a ligas metálicas, tá? Ligas metálicas são misturas que vão ter principalmente metal, tá? E toda mistura metálica é considerada uma solução, ok? Uma solução sólida. Então você tem alguns exemplos como a mistura do ferro. O ferro é um metal excelente, né? Ele é utilizado na construção civil, mas para aumentar a resistência dele, nós misturamos com carvão para formar o aço. Né? Você também tem a mistura do estanho com o chumbo para formar a solda, que a gente usa nos equipamentos eletrônicos, né? Placa de computador e chips também, né? A gente usa bastante essa solda. Cabeamento de som, né? Aqueles cabos de som no microfone também. Se você puder abrir, você vai ver um material acinzentado que une o fio de cobre à base do plug. E aí, aquele material ali é a solda, né? Você tem a mistura, por exemplo, do cobre com estanho para formar o bronze, né? Então, os metais podem se misturar para aumentar a resistência e aprimorar as características daquele metal, beleza? São as chamadas ligas metálicas, ok? Bom, em relação à ligação metálica, tudo que você precisa saber está aqui. Teoria do mar de elétrons e as principais características dos metais e qual a relação deles com a teoria do mar de elétrons, beleza? Bom, chegou ao fim a nossa aula, foi uma aula bem curtinha, tá? Cheia de informações, mas espero ter ajudado você. Desejo excelentes estudos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!